Olá pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje a gente vai falar da Anitta no VMA e a moda como ferramenta opressão do trabalho feminino. A Anitta está se apresentando no VMA hoje e é a primeira artista brasileira a se apresentar no VMA, que é uma importante premiação da indústria fonográfica. E corroborando aquilo que a nossa estrutura machista costuma fazer, ao invés do destaque ser dado ao reconhecimento do seu trabalho que fez com que ela conseguisse se apresentar no VMA, o destaque foi quase que exclusivo ou majoritário para a roupa que ela decidiu usar para cruzar o tapete desta premiação, tirando completamente o holofote do trabalho que ela executou como artista e colocando o holofote na moda. E aí a gente tem um baita exemplo de como a moda é utilizada como uma ferramenta de opressão do trabalho feminino. Não preciso dizer o quanto o Historiando a Moda já reiterou várias vezes aqui a importância que a moda tem para a estrutura da nossa sociedade, como um fenômeno complexo, como uma manifestação de arte, como uma estrutura que materializa o espírito, as relações, ideais e conceitos de uma época, de uma década e de uma sociedade. O que a gente está querendo exemplificar aqui através desse debate é como a estrutura da nossa sociedade utiliza a moda para ofuscar a importância significativa e relevante que o trabalho feminino tem na nossa sociedade. Numa premiação da magnitude do VMA e como costuma acontecer, premiações que são locais de destaque, que ajudam a levar o trabalho dessas pessoas para outros lugares do mundo, o trabalho feminino costuma ser ofuscado e o grande destaque é dado para as roupas utilizadas. Isso é problemático não porque a gente não pode falar sobre as escolhas dos artistas nos tapetes ou porque a gente não pode comentar sobre uma roupa utilizada. Cada um tem um viés de analisar a moda, cada um tem uma maneira de entender, interpretar ou utilizar a moda ou falar dela de uma maneira diferente. Não tem uma régua aqui para medir quem é melhor ou quem é pior. O que a gente precisa conversar e debater é a estrutura por trás de tudo isso, o que impulsiona as nossas escolhas, o que motiva os nossos comportamentos e as reproduções desses comportamentos que são tão complexos. Quando a gente, numa premiação que visa dar destaque ao trabalho executado por alguém, a gente quase que exclusivamente fala das roupas utilizadas por aquelas mulheres, o que a gente está tentando fazer? Apagar o trabalho executado por aquelas mulheres. A gente pode ver a diferença gritante que existe quando as entrevistas são feitas com homens e com mulheres. Tanto que as entrevistas feitas com homens vão destacar o porquê deles estarem lá, a sensação com relação ao reconhecimento do seu trabalho. A primeira pergunta feita majoritariamente por mulheres é o que elas estão vestindo, que designer elas escolheram vestir. Vocês estão vendo que o peso dado, a importância dada ao trabalho executado por aquele artista homem é uma e ao trabalho executado por aquela artista mulher é outra completamente diferente? Quantas e quantos livros a gente não tem que falam sobre o trabalho de artistas que sequer citam o trabalho das artistas mulheres? Porque a gente ainda tem um reconhecimento muito menor do trabalho feminino do que do trabalho masculino. O que a gente não pode ignorar também que numa premiação feita para reconhecer a sua importância, a sua participação naquela indústria pelo seu trabalho, quando você destaca exclusivamente o que aquela mulher está utilizando, que foi o caso da Anitta no VMA, eu tô reverberando um comportamento de que a imagem feminina tem que vir em primeiro lugar, tem que ser mais importante, tem que ser mais relevante, independente do trabalho que você execute e das escolhas que você faça. Porque a ideia é que as nossas escolhas sejam autônomas, livres. Se eu quero utilizar uma roupa que vai materializar minha personalidade numa premiação de trabalho, eu tenho que poder fazer isso sem o meu trabalho ser ofuscado. Vou salientar que o problema nunca foi as escolhas utilizadas nos tapetes. A moda é uma ferramenta muito complexa que pode ser utilizada para divulgar o nosso trabalho, reverberar e materializar a nossa personalidade, tornar um momento memorável, criar uma lembrança, divulgar as nossas ideias e conceitos. A questão é toda a estrutura por trás disso e qual consciência, qual nível de consciência a gente tem ao reverberar esses comportamentos, ao falar sobre determinados pontos. A gente está fazendo uma escolha ou só está reproduzindo sem pensar uma estrutura que muitas vezes é criada e desenvolvida para oprimir esse trabalho feminino. É importante destacar também que além de toda essa estrutura
que a gente comentou aqui, da imagem da mulher no mercado de trabalho, a gente tem toda uma construção social, dentre várias outras possibilidades de análise que a gente pode fazer disso, do papel da mulher latino-americana nessas premiações de destaque. O estereótipo criado em cima da apresentação, do comportamento e da imagem da mulher latino-americana é muito nocivo. Esse viés eurocêntrico, derivando do nosso passado colonial, ainda é presente nessas premiações de destaque. Mesmo artistas com fama internacional ainda vão sofrer desse olhar eurocentrado e estereotipado da maneira como a gente enxerga mulheres latino-americanas. Nós temos uma quantidade imensa de exemplos de produções em qualquer veículo que seja, do estereótipo criado em volta dessa mulher latino-americana. Então, toda vez que ela pisar nessas premiações, a gente vai ter todo esse histórico sobre ela. Se vocês ficaram com alguma dúvida de algum conceito que eu salientei aqui, querem colocar a sua opinião, tem uma opinião completamente diferente da minha, deixe aqui nos comentários, porque esse é um debate aberto para a gente entender a importância e significados diferentes da moda. E eu coloquei aqui na caixinha livros que falam muito sobre como a estrutura da moda surgiu, para a gente conhecer ainda mais sobre o assunto. Beijinho e tchau, tchau!